Vamos falar do Cruzeiro a partir de agora. Emerson Pansieri, tem jogo em Belo Horizonte no meio de semana e não é no Mineirão? Explica pra gente, Pansi, boa noite. Boa noite pra você também, Damião, a quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Vem pro jogo, vem com a Betfair. O jogo vai ser na quinta-feira, Copa Sul-Americana, Grupo B, Cruzeiro enfrentando o La Calera às 9 horas da noite no Independência. Por que o jogo no Independência? Por conta do show do Andrea Bocelli, que vai ser o único show que tem aí na grade de eventos do Mineirão, que vai coincidir, e aí o time já sabia, o Cruzeiro já sabia, esse show tá marcado há bastante tempo, e vai ser o único conflito de datas assim, então não vai ter problema no restante, os jogos vão ser no Mineirão mesmo, e aí vai ser uma oportunidade também para levar esse jogo lá pro Horto, pra Arena Independência, para fazer aquele calor em cima do time chileno. O Cruzeiro precisa dessa vitória. Damião, há uma mobilização dentro do Cruzeiro para classificar. O Cruzeiro quer classificar. E vai jogar a vida nessa partida porque é fundamental o Cruzeiro conseguir esse resultado nessa luta que ele tá para chegar às oitavas de final, até mesmo os playoffs, né? A famosa repescagem da Copa Sul-Americana, já que o início foi muito ruim. 3 empates, venceu na última terça-feira fora de casa e por isso muda o chip. O Cruzeiro agora deixando de pensar no brasileiro para pensar na Copa Sul-Americana. Damião, o mercado do Cruzeiro está muito aquecido. Daqui a pouco a gente vai falar de jogador, mas vamos falar também de profissionais. E o Cruzeiro vai ter aí um retorno de um velho conhecido. Robertinho, preparador de goleiros. Que legal. Está acertando a volta para o Cruzeiro. Trabalhou no Cruzeiro entre 2010 e 2020. Foi campeão brasileiro no Cruzeiro, foi campeão mineiro no Cruzeiro, foi campeão de Copa do Brasil no Cruzeiro, é realmente um multicampeão no Cruzeiro. Estava no Alverca de Portugal, passou pelo Santa Clara também de Portugal. Foi uma informação, inclusive, do Deus me livre, que nós confirmamos. E o jogador, o preparador de goleiros, pode até pegar um jogador novo para a posição, que é o Cássio, né? Que também está aí nessa negociação com o Cruzeiro. Mas sobre o Robertinho, é algo que está bem adiantado. E aí não vai ter problema para que ele possa chegar ao clube para começar a desempenhar o trabalho dele no Cruzeiro. Hoje, o Cruzeiro, inclusive, sabe que o Robertinho tá na RJ, né, na recuperação judicial, porque o clube, a associação, né, tem uma dívida com o Robertinho e essas dívidas estão todas, os credores estão todos na recuperação judicial, vai receber na recuperação judicial e isso não atrapalha, não influencia em nada ele voltar para o Cruzeiro. E ele não é, né? Um baita profissional. Mas me lembro que, não sei se é o caso do Robertinho, mas tinha um pessoal no Cruzeiro que ganhava salário assim altíssimo, muito acima do que o mercado pagaria. E por isso alguns saíram. Eu acho que volta dentro de uma realidade, da realidade do Cruzeiro e do futebol brasileiro, consequentemente. Né? Sim, porque o Cruzeiro está trabalhando com uma realidade do futebol brasileiro. Ele não criou uma realidade para ele e falou assim, não, a nossa tabela de preço é essa. Não, isso aqui é o que se pratica no mercado. Aí. Não dá para pagar 300 mil, 200 mil para preparador de goleiros, como acontecia antes, falando, não tem chance para isso não. Dentro de uma realidade, dentro de uma perspectiva salarial, e acho que o preparador de goleiros Robertinho também balançou, né? Apesar de estar na Europa e sabemos de toda essa questão, conseguiu levar o time para aquela parte superior da tabela, né? Tava na Série B de Portugal e levou para a divisão importante já no último ano. E inclusive, Damião, foi até um assunto com o nosso João Vitor Xavier no último Bastidores. A gente estava lá sabadão na porta da concentração do Cruzeiro, fizemos ao vivo bastidores, fizemos ao vivo a turma do bate-bola, e o João me perguntava a Pansieri, e aí, Robertinho e tal? Era uma coisa que já existia a paquera, foi o namoro, e aí conseguiu resolver essa questão para que ele chegue ao Cruzeiro e possa desempenhar esse papel agora no Clube Celeste, e acho que tem a ver também com uma ideia que o Cruzeiro tem no próprio Cássio, apesar de o Anderson ter feito um grande jogo ontem, né, Damião? A gente não pode esquecer, o Anderson foi bem, foi seguro, mas o Cruzeiro não medirá esforços para ter o Cássio. O Cássio sabe de tudo, contrato, salário. O Corinthians ainda está tentando. Como eu falei, há uma divisão hoje dentro da diretoria corintiana em relação ao Cássio sair, tudo aquilo que ele representa, mas o Cruzeiro está firme para contratar o Cássio, que está muito até feliz, a informação que eu tenho,
de saber que tem um clube do tamanho do Cruzeiro querendo oferecer um contrato para ele legal e até mais extenso que o Corinthians estava oferecendo. Pro Cássio caiu como uma luva, literalmente falando, porque o cara estava sendo jogado às traças no Corinthians, ele seria o responsável pela má fase do Corinthians, né? E esqueceram a história do Cássio com o Corinthians, e aí a torcida estava pegando e pega muito no pé dele, tanto é que ele ficou no banco de reservas mais uma vez e não vai voltar a ser titular do Corinthians, não vai voltar, não adianta. Então é a hora dele sair. Cabe ao Corinthians agora liberar, porque entre o jogador e o Cruzeiro já tá tudo acertado. Tá tudo acertado e há uma ideia de o Cássio ser o homem referência aí nesse gol do Cruzeiro realmente. Damião, pra gente seguir, daqui a pouco tem um debate também dos comentaristas. O Mina e o Cuejar, né? O Mina, zagueiro, que trabalhou com o Alexandre Matos no Palmeiras, ele tá sendo sondado pelo Cruzeiro, e o Cuejar, ex-volante do Flamengo também, né? O Mina tem um contrato se encerrando com o Cagliari, é um jogador que conhece bastante, né, o Alexandre Matos, da época que levou para o Palmeiras. Depois o Palmeiras fez uma negociação com o Barcelona, foi uma negociação alta na época, ganhando uma grana legal. O jogador, então, tem um contrato se encerrando no meio do ano. Vamos ver se o Cruzeiro vai conseguir chegar a um acordo com ele. Tem também uma questão médica que precisa ser avaliada, algumas questões que precisam ser entendidas. E o Cuejar, o Matos tentou levar o Cuejar lá no início do ano no Vasco da Gama, né? E aí o que aconteceu? Ele tem um contrato até junho de 2026. O Cruzeiro poderia tentar um empréstimo do jogador. É um atleta que está no Al-Shabaab da Arábia, já jogou no Al-Hilal, onde tinha o Matheus Pereira, e o Cruzeiro está negociando com o Al-Hilal a permanência do Matheus Pereira, mas a verdade é essa: o Cruzeiro está firme no mercado, está olhando o mercado para contratar jogadores que possam aí reforçar o time a partir da janela que vai se abrir em julho. Um outro nome que a gente falou aqui ontem na grande resenha que você trazia é o do Keno. Sim. Que jogou no Atlético, né? Foi campeão com o Atlético, hoje é jogador do Fluminense, o Cruzeiro também quer contratá-lo. O Keno ele até também se interessou pela essa oportunidade de trabalhar novamente com o próprio Matos, né? E ter aí uma possibilidade de vir para o Cruzeiro. A questão é que ele renovou o contrato recentemente com o Fluminense. Vai ter que ter uma combinação financeira para a vinda do Keno, mas dentro de uma perspectiva que o Cruzeiro já viu de lacuna para esse lado de campo, que é um jogador para fazer essa função. É um mapeamento que foi feito pelo Cruzeiro. Lembramos que agora tem um novo profissional também no mercado, que é o Rafael Vieira, está trabalhando junto com o Pelaipe, com o Dracena e com o Matos. O Cruzeiro segue firme querendo o Keno e também sabendo das condições físicas, porque muita gente lembra, mas o Keno machucou. O Cruzeiro também, antes de fazer qualquer tipo de contratação desse nível, tá olhando, buscando informações do atleta em termos físicos também, não só parte financeira e tudo mais. Valeu, Pansieri.